Muitos desconhecem o seu rosto, porque ele é um profissional de rádio. Há tantos anos, querido, reconhecido, cúmplice de histórias de amor, de traição, de paixão, de superação. E no começo dos anos 70, ele saiu da sua cidade natal, se mudou para aqui, para a capital paulista, trabalhou na Rádio São Paulo, em seguida acho que foi para Tupi, na qual ainda nos anos 70 ele se firmou como um dos comunicadores de maior audiência do Brasil. Meu brother, Eli Correia. Obrigado, Eli, por ter vindo, meu irmão. Obrigado, queridão. Oi, gente, foi legal. Oi, gente. Não é? Eli, você é um cara com uma identidade fortíssima. Todos nós brasileiros, de uma forma ou de outra, temos esse bordão na cabeça do Oi, gente. Ele talvez seja o mais famoso do Brasil. Eu estou falando sério. Como é que você define o seu estilo? Meu estilo seria um estilo popular, um estilo de uma comunicação assim direta com o ouvinte, da maneira mais informal possível. Tipo assim, eu me sinto na casa do ouvinte e creio que o ouvinte também se sinta ali comigo no estúdio. Eu acho que essa interação aí deve dar essa química que dura já há muitos anos. Essa coisa mesmo de conversar com as pessoas como se fosse um amigo, um irmão, qualquer coisa parecida. Você sabe, Eli, não existe fórmula para sucesso, mas isto que você me disse agora, por incrível que pareça, é o que eu tento seguir. Falar com quem está me vendo agora como se fosse um velho conhecido e tentar passar o processo inverso também. Então essa conversa aqui é uma conversa a três, só que um não fala, só ouve. Mas é isso, eu acho que é isso que dá certo. Você está prestes a completar agora 50 anos de rádio, embora só tenha 35 de idade. Não entendi isso. Antes fosse. Todos nós que trabalhamos com televisão temos paixão pelo rádio. Você nunca se entusiasmou em relação à televisão? Você sabe, Rony, na verdade a televisão hoje, mais do que nunca, é um veículo realmente de uma expressão assim, né, de uma muito grande. Naquele começo nosso do rádio, a televisão não era tudo isso. Não. A televisão não era, o rádio ainda era melhor. Até os anos 80 ainda era negócio você ser um radialista famoso, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Dos anos 90 para cá, que a televisão foi assumindo quase que um rádio na televisão. E se tornou esse fenômeno que sempre foi um fenômeno, mas eu digo assim, aonde as pessoas podem acontecer, e hoje você nota que tem grandes salários hoje na televisão, são os maiores da comunicação, estão na televisão. Então eu acho o seguinte, que talvez lá atrás, se eu tivesse tido essa visão, vamos dizer assim, de que a televisão seria mais tarde, talvez um campo até que eu pudesse trabalhar nele, com esse tipo de trabalho, como você faz, por exemplo, talvez até tivesse também me dividido. Mas eu fui muito focado no rádio. Só rádio. E até hoje, ainda por incrível que pareça, nunca me despertou assim ainda aquela coisa, talvez até pela minha própria formação ser de rádio. Talvez. Você sabe, Eli, na verdade, o clássico, eu diria, o clássico radialista não tem muito interesse na televisão porque ele sabe que o rádio, isso intuitivamente, ele sabe que o rádio vai onde a imagem não vai. Se você tiver com uma televisão dentro do seu carro e o agente de trânsito te pegar, você vai tomar uma multa sensacional. Mas você pode ouvir o rádio. O rádio tá livre totalmente, claro, de qualquer... Eu estava falando... Você está dirigindo e está prestando atenção. Claro. Vai, continua dirigindo, continua. Eu estava falando agora que eu estava vindo um programa de rádio, na Rádio Cultura, vindo para cá, eu faço isso todo dia. Programa de debates políticos e tudo. Não acontece nada. Comigo, o guarda não vai me multar, não é? Mas se eu tiver com a televisão, eu estou perdido. É verdade. Essa minha paixão por televisão é uma coisa muito forte. Por isso que eu entendo o seu lado. Porque acontece o seguinte, na época, eu me lembro bem disso, você e os clássicos radialistas tinham a sua própria agência. Vocês negociavam com os clientes. Era diferente. Hoje é muito difícil, porque essa coisa da credibilidade que você formou não existe hoje. Então o cliente, ele não vai para a agência, ele vai para você. Isso é sensacional. Eu acho que o rádio, como todo veículo de comunicação, vem sofrendo modificações. Agora,
A grande esperança nossa, Rony, é que em breve nós possamos fazer aquela mudança do AM para o FM. Isso aí será a grande chance que nós no futuro vai ter que ser assim. Tem que ser, está tudo previsto para 2017, 2018. Era de 2016, agora é... Então, vamos aguardar que venha em breve, porque essa vai ser realmente talvez uma espécie de um recomeço na carreira de cada um dos radialistas que estão aí, sabe? Olha, tem certas coisas, por exemplo, o que você faz agora na Rádio Capital, que saudade de você. Poxa, rapaz. Isso aí é um... Você sabe que eu diria que a saudade para mim está como aquele sucesso para o cantor. Sabe aquele sucesso que marca? Sei. Tipo, tem antes e depois daquela tal música, tal artista passou a ser realmente reconhecido depois daquele sucesso e aí partindo... Então eu vejo a saudade como esse ponto da minha vida. A saudade é a que faz a diferença. Tanto que no rádio, à tarde, em todo esse tempo que eu faço a saudade, há mais de 40 anos, ela é primeiro lugar. E é a que faz a diferença, onde você consegue fazer a mesma audiência à tarde que o horário de manhã. Porque o rádio, de modo geral, você sabe disso, ele depois do meio-dia, a tendência é sofrer uma queda, a televisão vai aumentando. Isso é natural. No nosso caso, por incrível que pareça, a saudade me coloca em ponto de equilíbrio. Tanto o horário da manhã quanto da tarde se mantém quase no mesmo nível. Então, graças a essas histórias que eu conto todas as tardes. A minha visão é muito simplista nesse sentido, ali. Eu acho que você humaniza. O fato de, quer dizer, se essa audiência é altíssima, como eu tenho consciência disso, é uma fórmula humana. Porque se você humaniza, os problemas humanos só mudam de endereço, mas todos têm os mesmos. Essa identidade com os problemas das pessoas que faz com que você acabe se tornando uma pessoa ligada nessas histórias. Porque você vê a identidade, ou é com você ou com alguém da família, sempre alguma coisa parecida. Porque, que nem você falou, muda-se o endereço, mas os problemas às vezes são mais ou menos parecidos. Mesmo. 4 décadas fazendo sucesso? A saudade de 4 décadas. Ele corria quase 5 já. Aliás, você completou recentemente, né? Vou fazer 50. Você vai fazer ainda? Não, já fez. Eu fiz 50, na verdade, a gente comemora os 50 anos quando eu estreiei meu programa na Record, que foi no dia 15 de outubro de 66. Mas eu comecei antes. Começou antes. Comecei, aquela música, mas oficial... bem, já estourou em março. Portanto, eu tenho 50 anos e 71 de vida. Ainda hoje, Rony, vindo para cá, eu estava me lembrando que eu morava em Sertaneja, no Paraná. Onde, na verdade, eu sou natural de Sertaneja, mas comecei no rádio aqui em Barra Bonita, perto de Jal. Então, eu trabalhava numa loja de tecidos e tinha aquele horário de almoço. E eu fui, então, para onde eu morava, lá na minha casa. Minha avó tinha uma pensão e eu ficava sempre no último quarto. Então, daquele momento que você almoça, vai dar uma descansada, tem horário e tal, eu ligo a Rádio Aparecida. E está acontecendo uma parada. Primeiro lugar, até hoje eu não me esqueço, Rony Fon e Meu Bem. Puxa, rapaz. E lembrava que era uma música que era dos Beatles, né? Uma versão. Versão. Então, eu não imaginava que aquele sucesso iria se tornar um ícone. 50 anos atrás. Meu Deus do céu. Aí depois vim conhecê-lo pela televisão. Isso tudo ainda no Paraná. Aí um dia eu chego em São Paulo e conheço você pessoalmente. Pelo amor de Deus, mas olha só, isso é uma honra, você é um grande aço, para com isso. Olha, uma coisa também que eu queria que todo mundo soubesse, claro que nós vivemos atualmente essa história da informática, da cibernética e das coisas virtuais. Este menino recebe praticamente todo mês 500 cartas. Isso é... Entre, claro que tem alguma coisa via e-mail. Não, mas atualmente você sabe que as via e-mail tá mais do que as manuscritas. É um negócio que até o ouvido dele correr já está entrando. Já está entrando na onda, na era da informática. Olha que legal. Não, é verdade. Porque quando eu te apresentei, quer dizer, quem te conhece sabe, essas pessoas escrevem contando, né, as suas histórias, as suas mazelas, história de traição, de medo, de vitórias, de superação, enfim. De perdas e ganhos. De perdas, de saudades. Saudade, principalmente saudade. Agora, tem alguma recente que você poderia lembrar? Poxa, rapaz, tem tantas. Nossa, não, foi o Dia das Mães agora, recentemente, e eu narrei uma carta. E, embora seja um assunto triste, até porque a carta, o momento chama-se saudade. Uma mãe que ela já tinha uma menina de 5 anos, e engravidou de trigêmeas.
E descobrem, no quarto mês da sua gravidez, descobrem um tumor no seio. Ela, então, não podia mexer, porque se mexesse, obviamente, perderia as crianças, por causa daquele tratamento, quimioterápico, a coisa toda. Então, ela deixou que aquilo ficasse do jeito que estava, levou a gravidez para frente, teve as 3 meninas, amamentou as 3 meninas, porque por recomendação que ela já tinha na cabeça, a professora, inclusive, ela falou, dizendo, não, eu tenho que amamentar pelo menos 6 meses as crianças. E quando essas crianças então, terminaram a fase de amamentação, ela então foi cuidar do câncer dela, de mama. E realmente era um câncer maligno e tal. 3 anos depois ela veio a falecer, 3 dias depois das crianças terem feito 3 aninhos. 3 dias depois de 3 aninhos ela faleceu. Mas antes, 2 meses antes, ela começou então a escrever. Deixou mensagens escritas e gravadas para que as crianças um dia ouvissem e tivesse ela do lado dela, mesmo que fosse através de um áudio, através de uma... Então eu achei essa história muito bonita. Quer dizer, foi agora, recente, Dia das Mães, e essa história me chegou exatamente, foi na segunda-feira após o Dia das Mães. Então, da forma que você conta, da maneira que você narra, da forma que você coloca no ar, então você vê que as pessoas acabam sentindo toda aquela emoção. Então, chegou hoje, né? Porque hoje é segunda-feira. Exatamente. Então, e hoje está muito fácil devido ao WhatsApp. Hoje todo mundo utiliza o WhatsApp. É impressionante. Ou áudio ou mensagem escrita. Então você acaba tendo hoje um acesso muito rápido às histórias, né? E eu ouvi dizer até que os dirigentes da WhatsApp estão querendo sair do Brasil. Por causa da... Não, estão querendo parar. Do juiz lá de Lagarto? Parece que vão parar lá no Piauí? 2017 por causa disso. Não é nem em Sergipe. Você sabe o que... Sergipe, exatamente. Eu acho que aqui no Brasil a gente devia ser como nos Estados Unidos. Cada estado tem a sua própria legislação, sabe? O problema é que o governo, ou então as autoridades, querem interferir muito no cidadão, como se nós fôssemos todas pessoas assim, que não tivéssemos assim um raciocínio lógico e tal, para decidir as nossas coisas. Porque de repente um estado, né, interfere no país inteiro. Isso tem um nível de complicação. E acaba fazendo com que o Brasil tenha uma imagem até um tanto ruim lá fora, como foi a decisão que foi discutida do Valdir Maranhão lá, né? Pô, foi uma decisão dessas assim... trágicas, né? E foi hoje. Aí daqui a pouco não é. Mano, você vê que o pessoal que estava aqui agora há pouco falando, né? Um diz que enlouqueceu, coitado, com o câmbio, com o operador de câmbio, imagina. É verdade. Muda de o mercado, a oscilação que teve, dólar, mercado de ações... sobe a bolsa, desce a bolsa. Mas você acha que o Brasil vai ter um dia um caminho certo, correto, legal? Você acha que tudo isso aí pode sair daí um novo país? Eu tento ser otimista. E tento imaginar que um dia nós não passemos mais a ser chamados lá fora de banânia, porque isso é um desprestígio, uma falta de consideração e de respeito ao meu país. Isso é um desrespeito ao meu país, mas é como as pessoas se referem ao Brasil lá fora. Quem sabe um dia nós chegamos lá também, né? Deus nos ajude. Queremos ser otimistas, eu também sou. Somos otimistas. Aliás, até no rádio, estou sempre procurando o máximo possível. Claro. É que nem você sem também, dúvida. né? O máximo... Por isso o homem sorriso. Não é verdade? E você deu conta que essa história cairia no agrado do público, não imitando ninguém, porque eu tenho que dizer bastante claro isso. Você nunca imitou ninguém, você é imitado, mas nunca imitou ninguém. Não, aliás, deixa até o que você fala no rádio parece que está sorrindo o tempo inteiro. Aliás, no começo, quando eu cheguei em São Paulo, tinha um locutor famosíssimo na época, chamado Antônio Pimentel. Sim. Que quando eu vi Antônio Pimentel falando, eu falei, não dá. Aí comecei a querer, talvez até tentar imitá-lo, qualquer coisa parecida. Mas aí um dia, poucos dias depois, eu vi que não havia como imitar. Aí eu falei pro operador, até Agostinho Aguiar, não me esqueço, falei, passa o microfone que agora eu vou ser o cara lá do interior. Aí comecei então a fazer como eu fazia. Rapaz, deu do que deu, né? Estou até hoje. Olha, que maravilha. E você, quando fala, parece que está sorrindo mesmo. Eu acho que foi daí que veio. Você sabe que a primeira vez que eu fiz o rádio lá no interior, em Barra Bonita, no que eu estou saindo assim, uma colega disse que eu falei, eu te ouvi no rádio. Falei, que legal. Parece que você fala dando risada. Falei, cara. O homem sorriu. Não é possível, eu quero falar grosso, falar que nem os locutores, você me falar que eu falo dando risada. E era isso mesmo. Talvez o segredo estava aí, né? Em falar sorrindo. Você sabe que o rádio é um veículo mágico, ele. Eu te falei que todos nós trabalhamos em comunicação, temos paixão pelo rádio. Eu acho que
A grande mágica do rádio é alimentar o imaginário. Eu, quando era garoto, eu ouvia na rádio aquelas novelinhas infanto-juvenis, Jerônimo, Herói do Sertão. Eu acho que eu imaginar como seria o Falcão Negro, aquelas coisas, né? As sensacionais aventuras do anjo. Eu imaginava aquilo tudo na cabeça. E isso me fazia companhia, garoto ainda, né? E tinha televisão. Uma das primeiras famílias que eu me lembro que tiveram televisão foi a nossa. Não era isso, o negócio meu era com rádio mesmo. Como é que está o público AM, que você disse que vai trocar e tal? Eu sei que vai. Mas nós achamos que sim, que vai haver essa mudança. Agora, o público AM é o seguinte, ele está num patamar, naquela faixa pelo menos o nosso público, né? É a faixa dos 35, 40, 45 e daí daí para frente. Então, é um público que é muito fiel a esse tipo de rádio, esse rádio que se comunica, esse rádio que conversa, esse rádio que interage, que é o rádio intimista, vamos dizer assim, né? Esse rádio. E é um público fiel, vamos dizer assim. Então, você consegue ter esse público, mesmo que vá diminuindo com o passar do tempo, até por uma questão de sintonia. O AM sofre uma série de interferências, numa cidade como São Paulo, cheia de concreto, aquela coisa toda, mas está se mantendo. E eu diria para você o seguinte, que o AM nunca irá morrer. Porém, nessa mudança para o FM, que virá, tenho certeza, né? Eu também tenho. Poderá nos ajudar bastante a sobrevivermos melhor do que a gente consegue hoje. Só não me conformo muito com esse negócio dessa obrigatoriedade da Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Isso aí já deveria ter acabado, né? Vamos ser bem sinceros, né? Ainda agora há pouco estava ouvindo também ali, mas, poxa... Que imposição. Já é uma coisa que vem desde os tempos da ditadura, né? Ditadura Vargas. Ditadura Vargas. Como se diga. Tem algumas emissoras... Tem algumas emissoras que elas conseguiram a via liminar. E até transmite em outros horários que não tem muito a ver na programação, mas de qualquer forma era uma coisa que eu acho que tinha que... Aquilo que se fala entulho, né? Que deveria já ter sido tirado, na minha opinião, né? É verdade. Mas fazer o quê? É uma das marcas ainda do Brasil que ainda persiste, né? A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Homem Sorriso. Opa! Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, Rony. Falando sério. Quantas vezes você quiser. Rony Fon, puxa. Para. Obrigado, Eli Correia. Olha, você sabe que eu encontrei aqui no pessoal, um segundo Eli Correia, né? Aqui trabalha aqui no pessoal. Ele ali, ó. Esse aqui é original. Falar em relação a mim. Eu falei, mas quem é original? Aí fala, não, é ele que imita todo dia você, Eli Correia. Oi, gente. Pascoal ou Toninho? Toninho? Então, Toninho aí, ó. Oi, gente! Obrigado, Eli, por ter vindo, meu irmão. Um abraço. Beijo grande pra você.